Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Hoje não tem Paulo Valente, e aproveitando que estamos no mês da mulher, esse programa vai ficar por nossa conta. Eu sou Maria Clara Maturo. E eu sou Ilana Madeira e te convidamos a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. O Rio Ônibus, em parceria com o Ministério de Igualdade Racial e com a Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial, lançou a campanha Na Rota pela Igualdade, uma iniciativa que visa a transformação do transporte público em um espaço verdadeiramente seguro, inclusivo e respeitoso para todos. Nesse episódio, é com muita honra que vamos receber a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, que vai conversar com a gente sobre o impacto desse projeto e discutir como essas iniciativas ajudam a construir uma cidade mais justa e igualitária para todos. Ministra, bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está muito feliz de ter você aqui. Imagina, gente, obrigada. É sempre um prazer e uma honra estar com vocês. Então, vamos lá. Para a gente começar a nossa conversa, ministra, a gente gostaria de ouvir um pouco sobre a sua trajetória, um pouco sobre a sua experiência na frente do Ministério de Igualdade Racial. Claro. Enfim, uma pergunta que traz muitos pontos, mas eu vou tentar ser sucinta, eu prometo, para não ficar cansativo para ninguém também que está nos assistindo e nos ouvindo, né? É isso, eu sou cria da favela da Maré. Eu saio da Maré ali por volta dos meus 16 anos para estudar fora. Jogo vôlei desde os meus 8 anos de idade. Saio da Maré por essa oportunidade. E vou ser atleta, né? Enfim, em vários clubes do Rio de Janeiro, mas também depois continuo dando seguimento a essa vida nos Estados Unidos, jogando e estudando com bolsa de estudo. Fico 12 anos e alguns meses e retorno para o Brasil. Lá nos Estados Unidos, por conta do esporte, né? Eu me formei em jornalismo em inglês, tanto na faculdade quanto no mestrado. Aí eu volto para o Rio, para o Brasil também. Faço reconhecimento desses diplomas, mas também, em paralelo a isso, faço literatura e o bacharelado também, licenciatura, né? Em inglês e literatura e português na UERJ. Depois vou para Relações Étnico-Raciais no mestrado, sendo o terceiro mestrado ali no Cefet. E hoje sou doutoranda da UFRJ, defendo e qualifico esse ano, se Deus quiser. E nesse meio do caminho, a minha vida se entrelaça com a vida de várias outras pessoas que ainda hoje fazem parte dela, mas muito também por conta da história da vida da minha irmã. Então, acompanho a Mari, né? Enfim, por toda a vida, enquanto ela decide entrar para a Comissão de Direitos Humanos, depois se candidatar à vereança. E, em paralelo a isso, a gente tinha uma missão de vida que era sempre defender o que a gente acreditava. E, por conta da perda da minha irmã, né, desse assassinato cruel e de tudo, a gente constrói o Instituto Marielle Franco, ali em 2019, 2020. E em 2022 vem o convite do presidente Lula para assumir essa pasta à frente do Ministério da Igualdade Racial. Esses últimos 2 anos e pouco, né, que a gente está aí agora, 2 anos e 3 meses, tem sido uma construção muito transversal, em conjunto com outros ministérios, mas sempre pensando como que a gente consegue, né, a partir dessa tarefa, mudar a vida de tantas pessoas que passam por racismo, preconceito, discriminação, enfim, no nosso país. Estou fazendo assim um apanhadão, resumão, porque é uma experiência que a gente não conseguiria contar tudo aqui em uma pergunta, mas uma experiência que muda a minha vida, o meu modo de pensar, né, o meu modo de enxergar as coisas, sem fazer com que eu perca ali o meu valor, o meu caráter, de estar nesse lugar, lembrando sempre de quem mais precisa. Totalmente ligado já a tudo que você acredita, né? Muito. E assim, para além do acredita, do que move também, sabe? Eu acho que isso é algo que faz com que esse lugar seja uma missão e muito menos um trabalho em si, porque para dar conta de todas as demandas que chegam, e enfim, demandas que às vezes nos partem o coração, ter esse background, né? Ter esse histórico e experiência, não só na Maré, Bom Sucesso, Ramos, e também essa vivência de Estados Unidos, de atleta, eu acho que foi o combo que me ajudou a estar aqui, mas também a seguir firme, sabe? Sim. E aí a gente já pode partir para a nossa segunda pergunta, que vai mais
para as questões que a gente veio discutir aqui, né? A pesquisa Percepções sobre o Racismo no Brasil, de 2023, revelou que 6 em cada 10 brasileiros consideram o país racista e que 51% dos brasileiros já presenciaram atos racistas. Diariamente, a gente também tem relatos de casos de violência verbal e física que acontecem frequentemente nas ruas, em shoppings, em bancos, nos transportes públicos. E aí, gostaríamos de saber de você quais são os maiores desafios para promover uma mudança efetiva e duradoura, claro, na luta contra o racismo, na nossa sociedade, né, como um todo, e quais são as principais iniciativas que o MIR tem promovido em prol da promoção da igualdade racial e do combate ao racismo no nosso país. Claro, claro. Pergunta intensa, né, e profunda. Esses dados são dados que, na época que saíram, né, me chamaram muita atenção, porque mesmo tinha uma parte dessa pesquisa que falava que algumas pessoas diziam assim, não tem racismo no Brasil, nós não somos racistas. Mas o outro lado era uma cambada de gente, mais de 50%, que já vivenciou algum ato racista. Eu acho que tem muitas vertentes aqui, meninas, e muitas camadas também, porque, assim, acho que a primeira delas é esse letrar, né? O letrar, eu diria, eu começaria pela educação. Eu vou dar um exemplo prático do que eu estou falando. Eu era professora de inglês em várias escolas e eu tive muitas escolas que usavam livros de materiais didáticos de inglês, onde as pessoas negras elas eram retratadas de qualquer forma que você possa imaginar, menos como o médico, o engenheiro, o político, por exemplo. Não tinha isso. Então, esse letrar, para mim, ele é muito importante. Eu ensino às minhas filhas o que é a realidade desse país, assim, e como que a gente consegue mudar e apoiar outras pessoas a também se identificarem e que não deixarem que aquilo perpetue, pelo menos no seu ciclo de convivência. Acho que isso é uma coisa. O nosso papel à frente, e aí isso é a Aniele mais professora e mãe falando do que a Aniele ministra, que eu sei que é difícil de separar. Mas um outro ponto também que a gente pensa muito aqui, já enquanto, né, gestora, enquanto ministra, é a visibilidade dos fatos. E eu não estou falando só aquela postagem, aquela coisa da rede social, a visibilidade do que as pessoas, de fato, passam nesse país. Hoje mesmo, a gente estava num evento com o ministro Wellington Dias, no SUAS, falando da importância da assistente social que tem no nosso país, como um todo, porque são políticas públicas feitas com, para e por pessoas negras, porque atendem as mais vulnerabilizadas. Então, quem são essas pessoas vulnerabilizadas? Então, esse pensar, ele passa pelo cuidar, ele passa pelo letrar, ele passa por você exemplificar, mas, acima de tudo, que é algo que eu sinto muita falta no meu dia a dia, na sociedade, é a empatia. Assim, não é normal você olhar um jornal que diz que um trabalhador é assassinado voltando na Avenida Brasil com um tiro na cabeça de bala perdida. Assim, esse normalizar atos como esses, assim, para mim, gente, que sou mãe, que sou filha, que perdi minha irmã do jeito que eu perdi, é abominável, assim. Então, ações concretas, né, iniciativas concretas passam por letrar, passam por dar visibilidade, passam por ter empatia, passam por cuidar que a violência política não se perpetue tanto como está, por ter pessoas como eu, como vocês, à frente de espaços de poder e de decisão, sabe? Você podia estar em qualquer lugar, eu tenho dito isso, mas ter vontade política faz com que as coisas mudem. Então, pensar políticas públicas que sejam diversas, porque o país ele é diverso, a gente precisa, e isso é importante, assim. E aí eu poderia dar vários exemplos, né? O Juventude Negra Viva, que traz um recorte pensando no racismo no esporte. Não precisa ir longe. Acho que eu vou me ater e finalizar com essa parte, porque uma fala como a do Luigi, né? Do menino do Palmeiras, ou uma fala como a do presidente da Conmebol ontem, que está rolando, né, em todo mundo, de uma piada sobre o nosso povo, assim, olha que controverso, né? Quem deveria estar cuidando está fazendo piada. E quem está ali dando um show está sofrendo e chorando por algo que é massivamente e constantemente. Então, pensar um esporte sem racismo, pensar uma juventude negra viva, que a juventude esteja viva, né? Pensar uma política com a nossa cara. Enfim, eu acho que essas são iniciativas, e aí eu não vou me alongar muito, mas para cada eixo
que tem dentro do Ministério tem um projeto. Então, é isso, assim, pensar a juventude, pensar as pessoas mais velhas, pensar empregabilidade, pensar território. Eu acho que são iniciativas conjuntas, porque o povo negro no nosso país, ele está ali superdimensionado, né, à frente das violências, mas ele é bem pequenininho quando a gente fala de lugares dignos. Eu não vou nem chegar a espaço de poder de decisão. Estou falando de dignidade de vida. Então, o ministério, ele é feito para isso, para mudar essa realidade. E eu acho que também uma coisa que é muito paralela a gente também é que nós somos mulheres brancas, né? Como é que a gente também pode contribuir com isso? Não somente tendo a simpatia, tendo esse letramento, tentando incluir essas pautas também no nosso dia a dia, dentro de onde a gente trabalha, de onde a gente está. E por que não a gente conseguir fazer isso e, né, contribuir de alguma forma para essa questão? Acho que é isso, né? Total. E aí já vamos... Não, desculpa cortar vocês. Assim, acho que a sua fala ela é tão importante e retrata o que a gente passa, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu não vou me ater a isso aqui porque não é meu lugar de fala. Eu não vou... Cada um tem o seu devido lugar de fala daquilo que você representa, do que você viveu. Não é só na academia que a gente consegue ter um letramento racial, ou de vida, ou político. Não é. É no nosso dia a dia. Independente de sermos pessoas, né, brancas ou negras, estar no lugar e poder fazer a diferença na vida de alguém depende de nós e daquelas oportunidades ou estratégias. Então, eu acho extremamente importante e me sinto lisonjeada também de estar aqui podendo falar com vocês sobre isso, de entender que um lugar tão importante como o que vocês ocupam hoje tem essa visibilidade e a noção de que, mesmo não me atingindo diretamente, eu tenho que fazer pelo próximo. Então, isso, para mim, já é um ganho de dia, a gente está num setor que tem uma capilaridade muito grande, né? Então, assim, a gente enxergou a oportunidade de falar com essas pessoas e mostrar, olha, existe essa questão. Então, mesmo que ela não seja nossa, né, que a gente vivencia, a gente reconheceu a importância para... E, assim, a oportunidade, né, do espaço que a gente tem e da voz que a gente consegue dentro do transporte mesmo, nem estou falando só do podcast, falando do que a gente faz como todo, porque acho que a campanha está nos terminais, está adesivada em todos os ônibus, né? Então, assim, é sobre isso que a gente vai falar agora na próxima pergunta. Eu vou deixar a Ilana prosseguir. Então, dentre as ações que são realizadas pelo MIR, uma delas é a parceria com o Rio Ônibus e com o CEPI, que a gente lançou a campanha Na Roda pela Igualdade, focada no letramento racial e no enfrentamento ao racismo e à injúria racial nos transportes públicos da cidade do Rio de Janeiro. E o lançamento foi aquela coisa linda lá no dia 20, lá no Monumento Zumbi, cheio de ativações, cheio de gente incrível lá falando. E a gente queria saber, ministra, na sua opinião, qual que é o impacto de uma ação como essa na construção de um ambiente mais seguro e acolhedor para a população negra que utiliza os transportes no Rio? Olha, gente, primeiro, eu acho que nunca vai ser suficiente o tamanho do meu agradecimento, né? Pelo que vocês fizeram, pela equipe do MIR também, né? Por todo mundo que ajudou a gente nessa construção, a equipe de vocês, que vocês compõem, que vocês lideram, enfim. Porque eu andei a minha vida inteira de ônibus, andava muito, né? E eu me lembro perfeitamente de cada situação, cada ação, cada momento onde aconteciam coisas como essas, ou racistas, ou injustas, e a gente ficava pensando assim, poxa, alguém tinha que cuidar disso, alguém precisa cuidar desse pedacinho aqui, que é muito importante. O transporte público tem que ser esse lugar seguro, tem que ser esse lugar onde as pessoas, de fato, cheguem ali e falem, caramba, eu estou indo trabalhar, vou ter que fazer o meu melhor, mas aqui, nesse ambiente, pelo menos eu devo estar seguro, né? Que muitas vezes a gente sentia falta, assim. Então, sofrer assédio, violência, injúria racial, discriminação racial, qualquer coisa que seja dentro do transporte, assim, sabe, as marcas profundas que isso deixa nas pessoas e que isso fica tão cruel que às vezes demora vidas e vidas e a gente ainda está com aquilo ali dentro de nós, assim. Então, eu acho que é um agradecimento não só pelo que a gente conseguiu colocar de pé, mas um agradecimento também porque esse tipo de visibilidade, né? Esse tipo de campanha, esse tipo de ação que as pessoas olhem e se reconheçam, assim, aquelas imagens, quantas e quantas pessoas não devem ter entrado e falar assim, caramba, né, já passei por isso, ou que bom que está dando visibilidade a isso aqui, porque realmente não dá mais. Então, eu acho que... Lá, né, que falou com você super emocionado de se ver Sim. representada.
Sim, sim. E campanhas como essa, amiga, fazem parte até desse acolhimento, sabe? Você traz isso na sua própria pergunta, assim. É, você se sentir representado, né? Se sentir ali que, poxa, tem alguém olhando por mim, faz uma diferença, né? Faz uma diferença porque isso impacta não, diretamente, diariamente no lugar que você tá, que você usa, que você usufrui e que você precisa que seja cuidado, porque é aquilo que te leva para casa, que te leva para o seu trabalho, enfim. É muito isso. E eu acho que várias pessoas também vieram já falar pra gente: caramba, a gente viu a campanha no ônibus, a gente estava rodando e a gente viu lá, eu entrei no QR Code e a gente, Muito né, dá bacana. aquele acolhimento assim no coração de cara, não foi à toa, né, que a gente faz. As pessoas realmente se sentem ali representadas. Eu acho, só para a gente finalizar, assim, eu queria expressar a minha gratidão também pela sua disponibilidade, assim, que é incrível, a gente é sua fã, assim, porque não tem como, né? E aí, agora, aproveitando, vou dar uma atualização, né? Já que a gente está falando aqui, né, do dia 21 de março também. A gente está fazendo a renovação dos adesivos, então estamos recolocando eles em 4.000 ônibus. Vai rodar de novo a campanha nos terminais, enfim. E aí a gente tem até projetos aí legais para desenrolar com vocês que a gente andou tratando e que vem por aí. Ótimo. Então, vamos deixar isso aí no ar por enquanto. E aí, ministra, agora para a gente finalizar nosso episódio, o Ministério tem atuado com um compromisso claro em valorizar a história e a identidade do povo negro, visando garantir um futuro mais justo e digno para as próximas gerações, né? Então, quais são os próximos passos e projetos assim que vocês vão fazer para intensificar, né, a promoção da igualdade racial, garantir aí a redução das violências, enfim? Quais são os seus planos para o futuro? Claro. O presidente Lula fala muito sobre isso, né? Sobre o quanto que esse ano é um ano de colheita. A gente passou um ano estruturando, um ano pensando, colocando projetos na rua, políticas na rua. Então, eu tenho muito orgulho de dizer assim, a gente está conseguindo colocar e construir e concretizar planos como o Juventude Negra Viva. Por que eu trago tanto Juventude Negra Viva? Porque, como ele é um grande guarda-chuva e tem muitas coisas ali dentro que vão desde o pé de meia, ao acesso à empregabilidade, ao acesso ao SUS pela igualdade racial, ao acesso a mulheres que são chefes de família e que tem ali um recorte para que a gente consiga dar uma bolsa, ajudar, enfim, ter esse cadastro. Eu gosto sempre de falar um pouco sobre isso, né? Acho que é importante lembrar que a gente está num ano de COP30, né? Um ano que a gente tem ali uma visibilidade muito grande para os povos quilombolas esses que a gente está desde 2023 conseguindo avançar com demarcações, com titulações, com documentação que assim não é fácil, mas é um direito de território, de casa, de moradia para essas pessoas, sabe? Tem muitas coisas que estão já tocando, como, por exemplo, quando a gente fala do turismo negro, né, dessas rotas negras que a gente tem, tanto no Rio, que a gente lançou, inclusive, também com a presidência da prefeitura, do secretário de Cultura, na época, com outros ministros e ministras, mas que também está sendo fomentado. Então, pensar esses espaços, né, que são coisas tratadas desde o começo de 2023, como editais, como intercâmbios, como bolsa de estudo. A gente tem a nossa conferência esse ano, uma conferência que não acontece há 5 anos já, e que o movimento negro, né, as pessoas que acompanham isso há muito tempo estão ali ansiosos para que aconteça, mas enfim. Estou dando aqui algumas pinceladas, porque não tem muita inovação. Muita gente fala assim, mas vocês não vão inovar. Eu falo, olha, não é sobre inovar, é sobre fazer com que as pessoas tenham vida digna, né? E se tiver que repetir... Esse movimento já é a inovação, entendeu? Também, tem gente também que fala isso. Mas eu acho que ter um movimento onde, de fato, a gente cuide das pessoas, que para mim é o que mais importa, assim, gente, é muito desafiador você estar nos territórios, você estar com as pessoas na rua, você ouvir as demandas e entender o tamanho da responsabilidade que a gente tem de estar aqui. Então, por exemplo, né, agora o Padilha está à frente do Ministério da Saúde, mas quando era ministra Nise ainda, a gente sentou com ela para falar dessa importância da campanha para a mortalidade materna, né, para a violência obstétrica, e de pronto a Nise fez. Isso nunca tinha sido feito antes, sabe? Então, porque eu passei por isso, a Mari passou por isso, então, tá nesse lugar, tá nesse espaço onde a gente consiga pensar, letrar, educar, mas concretizar, como eu falei também,
para mim. Eu estou muito orgulhosa, né, do que a gente tem feito. Eu sei que tem muita coisa ainda para caminhar, muita coisa para mudar pela frente, mas esses passos iniciais, eles são possíveis porque a gente sabe de onde vem e também sabe e imagina onde quer chegar. Acho que é isso. Gente, olha, muito obrigada, ministra. Muito obrigada mesmo Imagina. pelo seu tempo, pela Tô sua me controlando para não disponibilidade. chorar Igual no dia do lançamento. A gente queria te agradecer em nome também do presidente João Gouveia do Rio Ônibus, em nome do Paulo Valente, que é o nosso diretor de comunicação. Eles não puderam estar aqui no podcast, mas eles estão também por trás de tudo isso, jogaram a bola para a gente, porque sabem que a gente... né? Dão um espaço, isso também é muito legal. Dá um espaço para a gente construir, para a gente dar ideia e para a gente trazer essas pautas que são super importantes para dentro do transporte. E queria te agradecer mais uma vez e a todos os ouvintes também do Rio Ônibus que puderam aqui ouvir, né? A ministra Aniele Franco. E é isso, né? Faço das suas palavras as minhas, que eu tô Imagina, vocês são maravilhosos. Obrigada pela renovação dos adesivos, obrigada pelo convite. Muita gente tem essa ideia assim, não, ela é ministra, não vai chamar, não vai atender, né? E eu sou super povão e estou sempre à disposição, tendo a agenda, a gente está aqui mesmo para trabalhar, e é isso que faz com que o nosso dia, às vezes, já seja mais leve, faça mais sentido do que por estar à frente de uma responsabilidade tão grande. Então, obrigada a vocês pelo convite. Contem conosco, com a equipe, né? E que a gente possa seguir se fortalecendo aí. É isso, gente. Então, queremos agradecer mais uma vez a ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco, e falar para vocês que nós chegamos ao final de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Obrigada por embarcar com a gente e continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.